respeito e consideração, convite Sua Excelência, o Sr. Deputado Fernando Bismarck Ali, membro da Comissão Permanente e chefe da bancada parlamentar do MTM, a proferir o seu discurso. Excelência, tenha bondade. Sua Excelência Margarida Adamugita Lapa, Presidente da Assembleia da República, Sua Excelência Senhora Primeira-Ministra, Veneranda Presidente do Tribunal Administrativo, Veneranda Vice-Presidente do Tribunal Supremo, Suas Excelências Chefes de Bancadas Parlamentares, Senhoras e Senhores Deputados, meus pares, Senhoras e Senhores Ministros, Senhores membros do Corpo Diplomático acreditado em Moçambique, digníssimas autoridades civis, militares e religiosas, Senhor Secretário de Estado da cidade de Maputo, Senhor da cidade de Maputo, senhores representantes de partidos políticos, senhores membros dos órgãos de comunicação social, minhas senhoras e meus senhores, todo o protocolo observado, excelências. É com elevado respeito que nos dirigimos a vossas excelências e, através de vós, a todo o povo moçambicano, de Rovuma a Maputo, do Zumbo ao Índico. Hoje testemunhamos a abertura da segunda sessão ordinária da 10ª legislatura, após longos meses de contacto direto com as populações e instituições, quer através das comissões especializadas, quer em jornadas parlamentares levadas a cabo pela bancada do MDM, onde procuramos respostas das inúmeras inquietações do nosso povo, caracterizadas pela constante degradação da qualidade de vida, onde a tão propalada nova era do fazer diferente para alcançar resultados diferentes não passa de uma utopia. O elevado custo de vida, agravado em parte pela falta de divisas no mercado, salários miseráveis e atrasos sistemáticos no pagamento dos mesmos, aliado ao recrudescimento das ações terroristas em Cabo Delgado, com particular destaque o desdobramento para o distrito de Memba, na província de Nampula, fatores que aumentam incertezas em todo o país. A intensificação de ataques caracterizados por pilhagem, raptos, decapitação e fuga de cidadãos e consequente aumento do número de refugiados internos deve nos convocar a uma reflexão e a mudança de abordagem, encarando o terrorismo com a seriedade que merece e identificando os seus tentáculos internos e externos. Por outro lado, é urgente avaliar a capacidade anímica e material das forças de defesa e segurança e dotá-las de meios que se acham necessários para o combate ao terrorismo no nosso território. Aproveitamos a ocasião para lançar um vigoroso apelo aos parceiros de cooperação a necessidade de reforço em termos de meios de guerra no teatro das operações. Toda e qualquer oferta é bem-vinda. Entretanto, está provado que o combate ao terrorismo exige o reforço de equipamento letal. Excelências, no intervalo entre a primeira e a presente sessão, trabalhamos com as comunidades. Visitamos instituições com destaque para o Tribunal Administrativo e a Procuradoria-Geral da República, onde constatamos exiguidade de recursos financeiros que condicionam o combate ao crime de natureza financeira e à criminalidade transnacional cada vez mais sofisticada. Dotar de meios ao Tribunal Administrativo e acelerar o processo de criação do Tribunal de Contas e garantir que a Procuradoria-Geral da República reforce a sua autonomia e que funcione sem interferências do Poder Executivo, bem como a revisão da Lei 397/13 de março,
que estabelece o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, e assim como a revisão da respectiva tabela, o reforço de meios humanos e materiais. Só desta forma é que o país estará preparado para fazer face ao crime organizado, que se mostra cada vez mais dinâmico e complexo. Visitamos igualmente o Ministério dos Transportes e Logística para compreender as causas do aumento da sinistralidade rodoviária, soluções para a construção e reabilitação de estradas com destaque para a EN1 e a necessidade de revisão do Código do Imposto sobre Consumos Específicos, de modo a garantir a canalização de recursos para a construção e manutenção de infraestruturas rodoviárias e o melhoramento das condições de transporte de passageiros e de mercadorias. Visitamos igualmente o IGEP, as empresas Caminhos de Ferro de Moçambique, EMOSI, entre outras. Estas visitas despertaram em nós a necessidade inadiável de, enquanto país, trazermos um debate do modelo de funcionamento de algumas instituições, sobretudo do Banco de Moçambique, imerso numa bolha como entidade que se furta ao crivo do Tribunal Administrativo e das visitas parlamentares. O Banco de Moçambique, instituição pública que vive de recursos públicos, gestor operacional do Fundo Soberano de Moçambique, do qual depende o futuro coletivo de todos e de cada um de nós, não deve funcionar como terra sem lei, onde o seu mais alto dirigente decide à la carte onde e quando pretende prestar contas. Excelências, este Parlamento não deve assistir ao desregular funcionamento das instituições. Se for o caso, devemos rever a lei para conformar as regras do jogo internacionalmente aceites. É de enorme gravidade que o Banco de Moçambique evoque uma lei infraconstitucional, neste caso a sua lei orgânica, para contornar a fiscalização naquelas áreas não cobertas pelo sigilo bancário. Queremos lembrar a Vossas Excelências que o Banco de Moçambique realiza operações de natureza comercial, por isso cobra juros avultados, é guardião dos dinheiros públicos, por esse motivo deve estar sujeito a auditorias do Tribunal Administrativo. Excelências, nos últimos tempos há pouca crença por parte dos cidadãos nas instituições da República, cada vez mais frágeis perante o grande capital e carteiras que controlam negócios, capturaram e sequestraram o Estado. A recente Conferência Nacional sobre o combate à corrupção organizada pela Procuradoria-Geral da República mostrou o quão distante o país está de vencer a batalha contra a corrupção, um fenómeno que compromete o futuro coletivo dos moçambicanos, adiado há 50 anos, sobretudo nos últimos 31 anos da democracia multipartidária, que era suposto ter resolvido males herdados na vigência do regime de partido único, manifestamente injusto e excludente, que mergulhou o país na mais abjeta miséria e na guerra. Mais do que falar da existência de cartéis que controlam o Estado, de raposas que se instalaram no setor empresarial do Estado e praticamente em toda a administração pública, é preciso agir com contundência, denunciando e levando os seus autores à barra do tribunal. Veio-me à memória uma passagem bíblica em João 8, quando Jesus Cristo salvou uma mulher apanhada em adultério de ser apedrejada, proferindo a seguinte frase: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Fim de citação. Se assumirmos que a corrupção atingiu níveis patológicos, onde assistimos em toda a administração pública à proliferação de corruptos por metro quadrado, quem estará em condições de lançar a primeira pedra ou então a liderar com firmeza
a luta contra a corrupção. Porque este regime, por muito que queira, não tem condições morais para levar a cabo um combate sério contra a corrupção, porque tem impressões digitais em tudo que é negócio do Estado. São eles os pais biológicos dos 18 mil fantasmas de fato e gravata que durante anos sugaram dinheiros públicos. Eles mesmos tomaram de assalto áreas de servidão militar para fins privados. Foram eles que abocanharam tudo e elevaram para níveis de insustentabilidade da dívida pública. Excelências, há um consenso nacional de que a corrupção é um cancro que atrasa o desenvolvimento do país, porquanto não deve ser combatida apenas com a realização de conferências ou discursos vazios e demagógicos, uma vez que os seus autores são subejamente conhecidos ou então facilmente identificáveis. São governantes, agentes do Cernic, funcionários das alfândegas, juízes, procuradores e empresários quinquenais, detentores de um vasto património injustificado, que nada lhes acontece porque o setor de justiça, que devia ser a salvaguarda da ética pública, também está contaminado pelo vírus da corrupção. Não se quebra um ciclo vicioso que normalizou a corrupção sem vigor na nossa ação. A corrupção deve ser encarada como a causa da má qualidade na educação, da pauperização do Serviço Nacional de Saúde, da degradação acentuada das nossas estradas, que se transformaram em verdadeiros corredores de morte, da miséria do setor da agricultura, venda de documentos nacionais de identificação a cidadãos estrangeiros, muitos destes perigosos cadastrados nos seus países de origem. Fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes exige uma ética pública incompatível com o comportamento de altos dirigentes do Estado. Tal como assistimos num filme de curta-metragem, no Instituto do Algodão e Oleaginosas de Moçambique, tutelado pelo Ministro da Agricultura, que, a partir de uma investigação do Centro de Integridade Pública, testemunhamos a pressa para assaltar os cofres públicos numa sentada, encaixando 130 milhões de meticais, fruto de um concurso fraudulento. Embora reconheçamos o direito à presunção de inocência, os dados até aqui publicados pela comunicação social deixam poucas margens sobre o envolvimento de gente graúda naquele concurso público fraudulento. A mulher de César não basta ser, é preciso parecer, diz o ditado romano. Por tudo que foi reportado sobre o concurso público, estamos hoje perante um dirigente que se transformou num zumbi político. Aliás, uma das principais nódoas dos cerca de 10 meses da administração Chapo. Perante este caso, houve manifesta ausência de coragem do próprio chefe de Estado, que, diante de suspeitas graves, que até resultaram na anulação do concurso público pelo Tribunal Administrativo, não conseguiu suspender, sem delongas, o dirigente em causa, preferindo ser cúmplice desta tentativa de defraudar os cofres públicos. Nestes termos, como é que podemos falar do combate à corrupção quando não assumimos a coragem para que, logo na primeira hora, sejam demitidos todos aqueles que denotam insaciável apetite dos fundos públicos? Senhora Presidente da Assembleia da República, Senhora Primeira-Ministra, no intervalo entre as duas sessões, o país assistiu ao escalar de níveis de sinistralidade rodoviária. No dia 18 de agosto último, 35 pessoas morreram em 2 violentos acidentes de viação envolvendo o transporte semicoletivo de passageiros nas províncias de Gaza e Maputo. Nos 2 casos, além da irresponsabilidade dos condutores, são apontadas como principais causas do elevado índice de acidentes, entre outras,
a qualidade das estradas, que apresentam dimensões incompatíveis com o volume do tráfego, falta de sinalização, má formação dos condutores, falha na fiscalização envolvendo alta corrupção da Polícia de Trânsito. Igualmente, acompanhamos com preocupação o recrudescimento dos crimes de rapto de empresários da cidade de Maputo, com suposto envolvimento de agentes da polícia e do Cernic, o assassinato de mulheres e de taxistas por aplicativo. Assistimos no país à introdução da pena de morte no seio dos agentes da polícia e do Cernic, em ações de caças bruxas ou disputas entre gangues que têm resultado em mortes violentas de agentes das Forças de Defesa e Segurança, causando terror às populações. A par deste terrorismo urbano, está igualmente o tráfico de drogas, que conta com o envolvimento de funcionários dos aeroportos de Moçambique, que facilitam a entrada no país de enormes quantidades e variedíssimas tipologias de drogas pesadas, para além de notáveis fragilidades na segurança marítima, lacustre e fluvial, que faz de Moçambique no maior corredor de drogas da região da África Austral. Senhora Presidente da Assembleia da República, Senhora Primeira-Ministra, no passado dia 10 de setembro, testemunhamos o lançamento do processo de auscultação pública nacional no âmbito do diálogo em curso. Neste sentido, o compromisso político para um diálogo nacional inclusivo, assumido por todos, não deve ser mais uma manobra política, sendo por isso indispensável que as lideranças políticas assumam as suas responsabilidades, permitindo que da auscultação saiam soluções que ajudem o país a reconstruir a confiança nas instituições. Apesar da descrença que paira no seio da sociedade moçambicana, sobretudo após revelações de dois importantes académicos nacionais que questionam o formato e os termos de referência, o diálogo deve ser encarado como a última oportunidade que o país tem de reconstruir a confiança perdida com reformas profundas à Constituição da República, no sistema de governação, a legislação eleitoral, a governação descentralizada, a política fiscal e, não menos importante, a criação de bases para a construção de uma verdadeira unidade nacional que propicie a felicidade do nosso povo. Tal como no passado, assistimos aos trabalhos que culminaram com o processo de descentralização, que à última hora foi desvirtuado com a introdução da figura do secretário de Estado na província. Apelamos maior rigor e honestidade das partes envolvidas, por isso seremos todos responsáveis pelos resultados do diálogo nacional, que pela primeira vez conta com a participação do MDM e demais partidos políticos e a sociedade civil. Excelências, neste momento solene, gostaríamos de renovar o nosso compromisso com os jovens, a força motriz e propulsora das mudanças que se impõem e do desenvolvimento. Nos últimos tempos, assiste-se à promoção do consumo desenfreado de bebidas alcoólicas e drogas, a prostituição e a delinquência usados como ópio para manipular os jovens. Um país que exclui e não investe na juventude está condenado ao fracasso. Fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes deveria assentar na promoção de políticas de habitação, emprego, mais educação para os jovens. A transformação estrutural da economia nacional só terá êxito com o engajamento dos jovens. A criação de um ambiente de negócios que estimule o investimento interno e estrangeiro. O cancelamento de emissão de bilhetes de uma das mais importantes companhias aéreas do mundo é um exemplo claro e evidente do irreversível colapso da economia nacional, há muito desacreditada no plano internacional. É preciso tomar medidas severas contra o assambarcamento de divisas que alimentam um mercado cambial informal. Volvidos 50 anos da nossa história enquanto nação livre e independente, ainda o povo vive na miséria,
Milhares de famílias continuam a enfrentar a fome, percorrem longas distâncias para alcançar uma fonte de água. Hospitais um pouco por todo o país enfrentam a maior crise, a falta de medicamentos, falta praticamente tudo, incluindo alimentação para os doentes internados. E o contínuo aumento dos índices de desnutrição crônica em crianças de 0 a 5 anos. Não há como alcançar coisas diferentes com velhas práticas. Com a falta de dinheiro para a rúbrica de investimento que há 10 anos não é canalizada às províncias. Um país sem vias de acesso e em pleno século XXI, e no ano em que celebra o jubileu da independência, o governo gaba-se de promover sem vergonha o uso de tratores agrícolas para o transporte de passageiros. Senhora Presidente da Assembleia da República, Senhora Primeira-Ministra, na presente sessão que hoje testemunhamos a abertura das suas oficinas de trabalho, terá como o ponto mais alto a vinda pela primeira vez do Presidente da República para o seu informe anual à nação. A interação com o Governo nas sessões de pedidos de informação e de perguntas. E não menos importante, o grande debate sobre a proposta do Plano Econômico Social e Orçamento de Estado para 2026, uma oportunidade singular para, em conjunto, olharmos com a devida atenção para os orçamentos alocados a setores de maior impacto social para as populações, sobretudo a educação, saúde e transporte e a redução do custo de vida. A bancada parlamentar do MDM estará sempre disponível para o diálogo e construção de consensos em matérias que concorram para a melhoria da qualidade de vida para as populações. Queremos assegurar a Vossa Excelência, Senhora Presidente da Assembleia da República, que tudo faremos para que a sessão decorra num ambiente cordial e de respeito à Constituição da República e do regimento da Assembleia da República, honrando o voto de confiança sem trair as aspirações do povo moçambicano, a razão da nossa existência nesta augusta casa. Não poderíamos terminar a nossa intervenção sem antes fazer menção honrosa à sábia liderança do engenheiro Lutero Simango, que mantém viva a mística do MDM, promovendo e patrocinando, ou seja, promovendo e participando, através do diálogo, na refundação de um Moçambique de todos e de cada um. Outro sim, fazemos um reconhecimento público ao brilhante trabalho levado a cabo pelo Dr. Albano Carige, presidente do município da Beira, que se tem revelado um dos maiores fenómenos de boa governação no país. Prova inequívoca e irrefutável são os prémios que tem amealhado, fazendo jus aos ensinamentos do seu eterno mestre Davis Simango, pioneiro da boa governação em Moçambique e autor da célebre frase que passo a citar: "O que é do povo volta para o povo." Fim de citação. Fazendo analogia que cada centavo cobrado ao cidadão deve reverter a seu favor através da prestação de serviços de qualidade e prover infraestruturas que dignificam os municípios. Reafirmamos sem medo de errar que onde o MDM governa, a vida das pessoas melhora. Ao Secretariado-Geral da Assembleia da República e demais funcionários parlamentares, motoristas, ajudantes de campo, trabalhadores de limpeza, vai o nosso respeito, reconhecimento do vosso papel para o sucesso dos trabalhos desta sessão. Auguramos um bom trabalho a todos os deputados da Assembleia da República, das 4 bancadas, por conseguinte, uma boa sessão em defesa dos interesses do povo.
O país foi colhido de surpresa com a triste notícia da morte do jornalista Fernando Veloso, editor sénior do Jornal Canal de Moçambique. À família, colegas e amigos, endereçamos as nossas sentidas condolências e o nosso abraço de conforto. Pela atenção dispensada e por um Moçambique para todos, tenho dito e muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente.